Será que existe a melhor atividade para estimular qualquer aspecto de desenvolvimento da criança pequena? Sim, existe. E ela é diferente para cada criança. Mas todas as crianças pequenas precisam ter a mesma base para se desenvolverem bem na primeira infância. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Antes de eu te falar qual é a melhor atividade para estimular qualquer aspecto de desenvolvimento do seu filho pequeno, eu preciso te dar uma base para você entender que aquela é a melhor atividade. Porque aqui a minha proposta não é te dar uma receitinha de bolo, é fazer você entender as fases de desenvolvimento do seu filho, é fazer você entender como funciona o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, primeiro eu vou te falar o que estimula o desenvolvimento do seu filho, depois eu vou te explicar qual é a importância da ludicidade para estimular o seu filho pequeno e também qual é o seu papel, papai e mamãe, no desenvolvimento infantil do seu filho, para aí então a gente chegar nessa conclusão de qual é essa melhor atividade para estimular o desenvolvimento do seu filho. Antes de começarmos o conteúdo, eu só quero te explicar que a minha voz tá assim, porque se você assistiu o meu último vídeo, você sabe que eu estou me recuperando de uma crise asmática. Eu estou bem, mas ainda vai demorar um tempinho para minha voz melhorar. Mas, como o canal precisa continuar, eu estou aqui disposta a trazer um conteúdo para você. Em geral, quando a gente fala sobre estimular o desenvolvimento das crianças pequenas, das crianças da primeira infância, a gente logo pensa em matricular na escola, ou em colocar em algum cursinho, alguma aula particular de música, de dança, de arte, de inglês ou de qualquer outro esporte, enfim. Mas nós esquecemos algumas coisas que são básicas e que você não tem gasto nenhum, que são essas que estimulam mais essa criança. Porque a maior parte do tempo que a criança pequena passa, o local em que ela está mais é na casa dela. E é exatamente na casa dela que tem as melhores coisas para estimular o seu desenvolvimento. Então, na casa dessa criança, o que estimula o desenvolvimento dela? Primeiro, os próprios pais. O relacionamento com os pais é um baita estimulador. Tenha na sua mente que você, de uma forma ou de outra, vai ser sempre exemplo para o teu filho. As suas atitudes, os seus comportamentos estimulam o seu filho. O que você fala estimula o seu filho. Só do seu filho ter contato com você na casa, enquanto está almoçando, quando você vai dar um banho nele, vai ajudar ele lá no banheiro, ajudar a colocar uma roupa, a fazer uma atividade da escola ou uma atividade brincando junto, você está estimulando o seu filho. Só de estar ali junto com ele, criando essa conexão e dando para ele o que ele mais precisa: tempo. Segunda coisa que estimula na sua casa: um ambiente seguro, afetivo e de liberdade criativa. Ter um ambiente favorável para a estimulação da criança é muito importante e é de graça. Tudo que é perigoso, você deixa fora do alcance do seu filho. E você organiza esse ambiente para ser seguro para a faixa etária que o teu filho tem agora, para que ele possa explorar livremente, para que ele possa livremente ter autonomia de pegar um brinquedo quando ele quiser, de ir lá escolher uma roupa, de colocar a roupa, de guardar o calçado, de auxiliar em coisas na casa, que esse ambiente seja um ambiente afetuoso e não um ambiente de guerra, que seja um ambiente de paz e não esse ambiente de briga, de grito. E quando você vai falar com a sua criança, você só grita em vez de conversar com ela. É claro que a gente entende que o nosso dia a dia, a correria, os problemas, a gente acaba descontando, mas vamos nos controlar, né? Porque a criança não tem culpa disso. Eu é que sou adulto, eu é que sou racional, não é a criança. Então, dar esse ambiente de paz, tranquilo, afetuoso, seguro e dando liberdade para o seu filho poder explorar é um baita estimulador para ele. E a terceira coisa que estimula na casa é deixar a criança ser autônoma e independente. É deixar com que a criança coma sozinha, que ela escove o dente sozinha, coloque uma roupa sozinha e tire uma roupa, que ela saiba mexer nos materiais da escola dela sozinha, que qualquer coisa que ela precisa fazer para ela, de cuidado pessoal, que ela tenha chance de fazer sozinha. E não interessa se vai ficar na qualidade que você gostaria. Se ela vai lá te ajudar a enxaguar umas louças, a tirar o sabão, vai ser de acordo com a habilidade que ele tem. E do jeito que ele fez está ótimo, porque conforme ele vai fazendo, ele vai melhorando a cada vez. Então você não vai ver a sua qualidade,
a ver a qualidade que é possível para a faixa etária que o seu filho tem e as habilidades que o seu filho tem naquele momento. Outras coisas de autonomia e de dependência seria no cuidado com o outro na casa. Essa questão de ajudar a lavar uma louça, de ajudar a tirar um pozinho, a recolher as baguncinhas da casa e devolvendo cada coisa no seu lugar. Claro, todas essas ajudinhas que a criança pode fazer na casa, tudo de acordo com a faixa etária dela, de acordo com as capacidades motoras que ela tem, né? A gente tem que ter consciência disso. E se você tem dificuldade de inserir o seu filho na rotina da casa para que ele possa para ajudar ele a desenvolver autonomia e independência, aqui no meu canal eu tenho esse vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, caso você queira conferir depois. Qual a importância das atividades lúdicas na primeira infância? Primeiro vamos entender o significado da palavra lúdico. Lúdico vem de ludicidade, e ludicidade é um termo que tem origem latina na palavrinha ludus, que significa jogo ou brincar. E na educação, nós usamos essa palavra lúdico para nos referir a jogos, brincadeiras e qualquer atividade, exercício que remeta à diversão, à imaginação, à fantasia. Isso, então, é o lúdico, a ludicidade. Para que a criança se engaje em uma atividade, em uma tarefa, em um exercício, então esse fator lúdico, o fator diversão, precisa estar presente naquela atividade, naquela tarefa ou naquele exercício. E quando a criança se engaja por meio do lúdico, isso vai estimular qualquer habilidade dela, em qualquer aspecto, seja no aspecto motor, social, emocional, intelectual, linguagem, comunicação, emocional, qualquer aspecto da criança, porque ela foi engajada. Então, o segredo para que aquela atividade traga estímulo para ela é ganhar o engajamento da criança, que vai ser por meio do lúdico, da diversão. Um exemplo, então, de uma atividade lúdica que trabalha essa questão da diversão, da imaginação, do faz de conta com a criança. Vou dar um exemplo para vocês entenderem que nessa brincadeira tem muitos aspectos sendo desenvolvidos na criança. A criança que está brincando de fazer comidinha, brincando lá com panelinhas de brinquedo, talheres, comidinhas de brinquedo. Ali, primeiro, no aspecto motor, a gente está estimulando a motricidade, a gente está estimulando a coordenação, a gente está estimulando a orientação espacial, né, de questão de perceber o espaço para onde ela vai colocar a comidinha, o espaço que tem para encaixar a tampinha da panela. A gente está estimulando a questão da coordenação visomotora. A grosso modo é essa coordenação aí de olho e mão. Só nessa brincadeira aí tem todos esses aspectos relacionados ao movimento, a parte da motricidade da criança. A questão emocional. O que brincar de panelinha está estimulando o emocional da criança? A frustração de ela estar ali brincando com outras crianças e outra criança querer o mesmo brinquedo que ela. Como que ela vai lidar com essa frustração? A frustração de tentar fazer algo e não conseguir. Por exemplo, encaixar a tampinha na panela e não conseguir fazer isso. Como que ela vai lidar com isso? Com essa questão emocional, ela vai gritar, brigar, jogar tudo, ou ela vai tentar, vai pedir socorro, vai tentar de outras formas até conseguir. Isso está estimulando ela emocionalmente. A cognição. O aspecto cognitivo se refere basicamente a estimular concentração, atenção, memória operacional, freio inibitório e resolução de problemas, basicamente. O que isso vai fazer? Quando ela tem que resolver um problema, de que ela está tentando achar a tampa da panelinha, então não é aquela, até procurar as outras para ver qual que encaixa, para ela colocar uma certa quantidade de comidinhas ali, e aí ela viu que não tá cabendo, como que ela pode resolver aquele problema ali para conseguir encaixar melhor, ou qual outra panelinha que vai dar certo. A questão de memória, né, de entender como que funciona a brincadeira, o jogo, tá memorizando como que funciona aquele brincar. A questão de freio inibitório, que seria isso, eu ter a capacidade de me regular e esperar, porque eu quero brincar com aquele brinquedo, mas o meu amiguinho ou o meu irmão que tá brincando comigo quer aquele brinquedo também. Então eu tenho a capacidade de saber esperar para eu poder usar aquele brinquedo. Isso é freio inibitório, quando eu inibo uma vontade minha para o outro, ou eu saber lidar com aquela situação para que eu brinque agora e ele que espere depois. Como que eu vou lidar com isso? Outra questão que está estimulando ali, a questão social, de saber lidar, se for uma brincadeira que tem outras pessoas brincando junto, de saber lidar
lidar com as questões que envolvem ter outras pessoas brincando. Ser empático com o outro, ter respeito com o outro, ter respeito com as regras do jogo. Todos os fatores que envolvem viver socialmente estão ali inseridos naquele brincar. Também está estimulando a linguagem e a comunicação. Ali, naqueles brinquedinhos de comidinha, de faz de conta, a criança está conhecendo novas palavras, conhecendo novos alimentos. A criança está aprendendo a se comunicar e se posicionar do que ela quer agora, do que ela não quer, de como que ela está se sentindo, de como que ela não está se sentindo. Tudo isso está trabalhando linguagem e comunicação também. E a parte intelectual, toda essa prática que está acontecendo ali está estimulando o seu cérebro a novas conexões neuronais lá no cérebro dessa criança, conforme ela está ali brincando, colocando a mão na massa, inventando, criando. Tudo isso está estimulando o seu intelecto. Perceberam que não é um simples brincar? O quanto que tem de aspecto de desenvolvimento numa única brincadeira? A gente está estimulando vários aspectos de desenvolvimento daquela criança num brincar livre, que não tem ninguém ali comandando ela. Ela tá ali experienciando, experimentando e testando todas as possibilidades dela. E nesse exemplo que eu dei pra você, vai lá nos comentários e me conta o que mais que você vê que dá pra estimular nesse brincar de comidinha aí. O que foi que eu deixei de fora? E qual o seu papel, papai e mamãe, no desenvolvimento do seu filho na primeira infância? Tem N fatores que só a sua presença na vida do seu filho contribui demais para o seu desenvolvimento saudável em todos os aspectos do desenvolvimento do seu filho. Mas eu vou deixar aqui uma listinha com 5 itens. A primeira questão, fortalece a autoestima e confiança do seu filho. Quando você dá tempo, que é o que mais precioso você tem para dar para o seu filho vai sentir que você se importa com ele e que você ama ele. E isso fortalece a autoestima e a confiança dele para com ele mesmo. Segundo fator, aprendem a controlar as suas emoções e reconhecer as emoções dos outros. A criança, na primeira infância, até 6 anos, ela está na fase egocêntrica, segundo Piaget. A fase egocêntrica é que tudo gira em torno dessa criança. Tudo é para ela, por meio dela e por ela, inclusive as suas emoções. E ela tem dificuldade de entender o outro, de entender o sentimento do outro. E quando você tem o tempo com seu filho, você começa a entender como funciona as emoções dele, como que ele lida com as emoções dele, e ele começa também a entender as suas emoções. Quando você não está bem, quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está preocupado. Então, só esse convívio seu com o seu filho traz esse equilíbrio para a emoção dele e ele passa a entender o outro, começa a ter a empatia pelo outro, a parar de olhar só para ele e pensar também que o outro também tem importância. 3. Você consegue conhecer o seu filho de uma maneira mais completa. Você começa a entender o que é o seu filho, o que ele gosta, quais são os interesses dele, como ele lida com situações que ele não gosta muito, em situações de frustrações. Esse tempo seu com ele faz com que você vá conhecendo mais ele. É a mesma coisa nós. Quando a gente está namorando com alguém, a gente tem aquele nível de conhecimento de namoro. Quando você casa com essa pessoa, quando você começa a morar no mesmo local que ela, algumas coisas aparecem que você fala, mas essa pessoa não era desse jeito, não. É outra pessoa, isso eu não conhecia. Quem realmente convive com você é que sabe quem você é. Os outros conhecem uma parcela sua, mas quem está ali, no mesmo teto, vivendo todos os dias, é que te conhece. Então, quando você tem esse tempo com teu filho, é assim que você conhece ele. As manias dele, os interesses dele, o jeitinho dele, a dificuldade dele. Por isso que é tão importante, para você até saber lidar com cada filho, porque cada filho vai ser de um jeitinho diferente, mesmo que seja do mesmo pai, da mesma mãe, mesma genética. Mas cada um vai funcionar de um jeitinho. 4. É uma ótima maneira para você semear valores no seu filho. Quando você tem tempo com ele, você vai passar para ele aqueles valores que você quer que fiquem enraizados nele. E como você dá o tempo para ele, que é o que ele tanto quer de você, ele vai te ouvir. Porque você está demonstrando para ele, dando tempo, que você ama ele, que você se importa com ele. Então, em contrapartida, ele vai te ouvir, vai prestar atenção no seu comportamento. E esses valores que ele vai pegando vão ficando guardados para ele. A partir desses valores, ele vai saber como que ele se comporta em situações, com base naqueles valores e princípios que você foi passando para ele. E a 5ª e última, seu filho vai criar
lembranças boas com você. Não são os presentes, os brinquedos ganhos que vão ficar na mente do seu filho. São os momentos, as presenças. O estar junto, o tempo junto com o seu filho, que vão ficar guardados na memória dele. Lembra que eu disse agora há pouco? O que mais indica para o teu filho que você ama ele, se importa com ele, é quando você dá o seu tempo para ele. É o que de mais valioso nós temos para dar para outro. Porque é algo que não volta. Se a gente não gastar bem o nosso tempo, a gente não tem como recuperar esse tempo. E sem contar que a primeira infância é um tempo tão curto, são 6 anos. Passa assim, ó, rapidinho. Com certeza, se você parar agora, olhar na carinha do seu filho, você vai ver que foi ontem que ele nasceu e olha só onde que ele tá agora, o tamanho que ele tá. Mesmo você estando ali o tempo todo junto, a gente tem essa sensação de que parece que não tá aproveitando e que o tempo tá passando. Imagina então se você realmente aproveitar esse tempo. O quanto de memória que não vai ficar na vida do seu filho, o quanto de laços afetivos que vão ser criados e cada vez mais melhorando esse relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho. E para você, qual é o papel dos pais no desenvolvimento dos seus filhos? Coloca para mim lá nos comentários. Você acrescentaria mais alguma coisa nessa minha lista? E aí, você já conseguiu entender qual é essa melhor atividade para estimular qualquer aspecto de desenvolvimento do seu filho? Ainda não? Então, espero que agora fique mais claro. Agora que você entendeu o que é que estimula o seu filho, agora que você entendeu que a partir do lúdico que a gente engaja a criança para ser estimulado, entendeu que a sua presença na vida do seu filho contribui muito para o desenvolvimento dele, qual é essa melhor atividade? A melhor atividade que estimula o seu filho é aquela que o seu filho mais gosta. Essa é a melhor atividade que estimula ele. Cada criança tem o seu gosto, mesmo que sejam vários filhos, irmãos, cada um vai gostar de uma coisa. Então, observa o que o seu filho gosta. Ele gosta de fazer coisas de montar? Então, vai proporcionar isso que ele gosta para ele. Tanto no corpo como um todo, como em questões manuais. Presta atenção, observe o seu filho. Esse tempo que você tem com ele serve para isso, para você conhecer os interesses dele. E a partir daí, você vai ter certeza dessas atividades que estimulam ele. Se é uma criança que está em pleno movimento, que gosta de se movimentar, você colocar ela para fazer uma aulinha de algo que é mais paradinho, será que vai funcionar? Porque ela é uma criança do movimento. Então não é melhor você aproveitar o que ele já tem de bom e estimular isso? E aí depois, conforme ele for crescer, tendo mais formação neurológica, aí sim você pensa em estimular outras habilidades. Porque mesmo que a criança seja boa só naquilo, é interessante que a gente dê um leque maior para ela. Mas inicialmente na primeira infância, a melhor atividade que estimula qualquer habilidade do seu filho é aquela que ela se engaja melhor. E eu estou falando de atividade no mundo real e no mundo concreto. Não me venha falar que o que o seu filho mais gosta é de eletrônico, porque isso é passivo. Na primeira infância não traz contribuição alguma para nenhuma área de desenvolvimento do seu filho. E eu tenho um vídeo recente aqui que eu falo mais aprofundado sobre isso. Eu trouxe questões da ciência mostrando que não tem nenhum ensino intelectual para o teu filho telas. É esse vídeo aqui, vou deixar o link dele na descrição caso você se interesse em ver depois. Então, essas atividades é no mundo real e no mundo concreto. Para estimular no cérebro novas conexões, precisa de movimento, de ação, de mão na massa. Então, o que o seu filho se engaja? Tem várias possibilidades. A partir disso, vai nesse caminho aí, na primeira infância. E a outra questão, a melhor atividade que estimula o teu filho na primeira infância é tudo. Tudo estimula a criança. Tudo, tudo, tudo. Você levando o seu filho no carro para passear estimula ele. Você pode ir conversando, ele pode ir olhando pela janela, mesmo que é um bebê. Tudo que ele tá vendo tá estimulando ele. Tudo que ele tá pegando tá estimulando ele. Você tá escovando o dente, deixa ele escovar. Isso estimula ele. Na hora de comer, ele comendo sozinho, colocando a mão na comida, levando na boca, pegando um talher, comendo, mesmo que caia ali no chão, tudo bem. Ele está em processo de desenvolver a coordenação motora fina. Ela demora um pouco mais, por isso que vai ter mais bagunça. Isso estimula. Se o seu filho está lá na escola, isso estimula. Mas você precisa entender, não é o matricular o seu filho para fazer um cursinho, para fazer uma atividade extra que vai estimular. Tudo estimula. A sua fala estimula, o seu comportamento estimula, tudo estimula, tudo comunica, tudo traz conexões neuronais, desde que tenha ação. Lembra de novo, eu vou falar mais uma vez, telas não traz nenhum desenvolvimento na primeira infância, porque na primeira infância a criança precisa experimentar, experienciar, testar,
fazer sozinha, colocar a mão, abrir, fechar, rosquear, levantar, abaixar. A criança precisa fazer as coisas para ela ter um aprendizado. Por quê? Porque ela chegou no mundo agora e ela não conhece as coisas como nós conhecemos. Por isso que tem uma fase que ela coloca qualquer coisa na boca, que ela está conhecendo, aí ela vai aprendendo o que serve para ir para a boca e o que não serve, conforme ela vai tendo essas experiências. Então, essas são as duas questões que são as atividades que estimulam qualquer habilidade. Tudo estimula, lembra-se disso. Até levar no parque estimula, brincar estimula. E a segunda coisa, que é aquilo que o seu filho mais gosta. Aquela brincadeira, aquele brinquedo, aquele tema que mais chama a atenção do seu filho, é aquilo que mais vai engajar com ele. Então, lembre-se disso, que você não precisa comprar nenhum brinquedo maravilhoso, gastar horrores, não precisa colocar o seu filho em fazer cursinhos, isso, aquilo outro para estimular. A estimulação está em casa, de graça para você. A estimulação está em qualquer lugar. Qualquer coisa que ele vá fazer, que ele vá fazer, não que ele vá ficar recebendo passivamente nas telas, porque não tem estímulo. Eu espero que eu tenha conseguido quebrar esse mito aí que a gente tem, achando que só a escola estimula, que só matricular crianças em cursinhos, em atividades extra que estimula. Porque não, porque tudo traz estímulo para o desenvolvimento da criança, tudo no mundo real e concreto. Por que real e concreto? Porque a criança, ela está na fase de concreto, ela ainda não entende coisas abstratas. Ela vai começar a entender a partir de 3, 4 anos, porque ela precisa de um desenvolvimento neurológico para isso. Por isso que ela tem essa necessidade lá até 3 anos, de tudo que ela vê, ela tem que colocar a mão, porque ela está nesse mundo concreto. Por isso que o concreto estimula muito na primeira infância. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se eu te ensinei alguma coisa, se você aprendeu algo com esse vídeo, deixe seu like, isso me ajuda muito. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!